A segunda temporada de Jujutsu Kaisen finalmente chegou, mas chegou levemente diferente, trazendo não apenas um novo diretor, mas uma abordagem levemente diferente logo de cara num arco de flashback, deixando um pouco de lado temporariamente o grupo principal que acompanhamos na primeira temporada do Itadori e voltando para o passado de Satoru Gojo e a sua relação com Geto. E agora que esse pequeno arco se encerrou, será que valeu a pena esse arco? E será que Jujutsu Kaisen manteve tanto a sua qualidade? Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui para finalmente fazer um vídeo exclusivo sobre Jujutsu Kaisen. Esse é um anime que eu comentei bastante no final ali de 2020, né, nos vídeos de temporada, no Dias Nakama e tudo mais, onde eu dei muitos destaques para Jujutsu Kaisen, né? Foi um dos meus animes favoritos de 2020, a ponto de que é um mangá que eu fiz questão de ler após o anime se encerrar. E apesar de eu ter tido algumas decepções recentes envolvendo Jujutsu Kaisen, principalmente essa questão do mangá, que eu não vou entrar em detalhes porque seria muito spoiler, né? Mas eu até deixei um pouco de lado, tô com muito capítulo atrasado no mangá. Eu tava extremamente hypado pra essa segunda temporada, cara. E muito disso por conta desse arco em específico, né? Esse arco do passado do Gojo, que é o meu arco favorito do mangá, né? Logo depois que o anime para, né? Logo depois do arco que a gente vê no anime, a gente já entra em um ali que logo de cara me encantou tanto, né, que eu fiquei extremamente hypado, que eu fiquei extremamente encantado, eu fiquei muito imerso naquilo e eu tava sonhando já com quando eu ia ver isso animado. Porém, apesar dessa ansiedade assim gigantesca, ainda tinha um pequeno receio que era a questão de ter um novo diretor em Jujutsu, né, um diretor que nunca foi realmente diretor em nenhum outro anime, né, não tinha muito histórico nessa posição. E eu tava curioso em como ia ficar, eu tava um pouco receoso também com isso, mas eu acho que, cara, fizeram um puta de um trabalho bom. E eu acho que eles mostram isso logo de cara, né, logo na forma como eles constroem as primeiras cenas, as primeiras sequências. Por mais que é meio estranho, né, porque realmente eles já começam logo de cara em toda essa questão de flashback, em toda essa questão de mostrar o passado dos personagens, sendo que no mangá, se eu não me engano, tem uma transiçãozinha um pouco melhor pra começar isso. Aqui não, aqui é logo de cara, você já pega, você já começa no monólogo do Geto, né, no monólogo do Geto ali falando sobre essa questão de, apesar de ter visto o pior da humanidade, ele continua sendo um feiticeiro Jujutsu, né, e logo depois corta pra ele se encontrando com o Gojo, né, que agora, depois de ter visto esse último episódio do arco, o episódio 5, a gente vê que aquilo já era coisa ali do final do arco, da forma como se encerra, né, como rompe essa amizade do Geto com o Gojo, pra aí sim ir pro momento presente do arco. Com outra sequência que eu acho simplesmente maravilhosa, né? Que é aquela sequência da Mei Mei e da Utamini, se eu não me engano esse é o nome da personagem, que em missão, né? Aquela missão que elas recebem, que elas vão pra aquela casa com um espírito amaldiçoado, que coloca a casa simplesmente em looping, elas ficam andando corredor, e esse corredor simplesmente não acaba. O que é curioso, porque é bem semelhante com uma parte que a gente teve em Chainsaw Man, né? As duas ficando desesperadas, passando horas e horas ali presas, sem saber o que fazer. Acaba sendo curioso porque a gente meio que já viu algo semelhante em um anime da Mappa e um dos grandes hypes da Shonen Jump nos últimos anos, duas vezes agora. E é uma parte que estenderam bastante do que ela é no mangá, né? Ela ficou mais longa, ela ficou mais detalhada, e eu acho isso uma atitude que foi muito boa, porque ela tem um estilo de direção que ela acaba se diferenciando bastante do que Jujutsu era desde aquele momento, né? Apesar de Jujutsu, ela sempre teve um viés um pouco voltado pro terror, um pouco voltado pro suspense, aquela sensação, caralho, o que vai acontecer, o que tá rolando e tudo mais, de tentar te deixar tenso em diversos pontos, mas ao mesmo tempo ele é extremamente bem humorado, ele é extremamente divertido, ele é extremamente carismático. Porém, eu acho que essa sequência, ela deu um toque a mais nessa questão de terror, nessa questão de suspense, pra logo depois já quebrar isso com os dois personagens que vão ser os principais do arco, que é o Gojo e o Geto. Logo no momento em que o Gojo aparece ali pra salvar a Mei Mei e a Utamini, né, o clima do anime, ele já muda completamente. Ele sai daquele negócio sombrio, dramático, tenso, assustador, e ele vai pra uma comédia extremamente escrachada, extremamente absurda. Uma coisa que casa completamente com a personalidade desses dois personagens. Dois personagens que são extremamente poderosos, sabem disso, sabem que são dois dos mais fortes que existem no mundo Jujutsu naquele momento, e por conta disso são extremamente arrogantes. E se o Gojo
Geto, no momento que a gente conhece ele já é arrogante pra caralho. Imagina ele adolescente, imagina ele com a idade que o Itadori, que o Fushiguro, eles têm. É um poço de ignorância. E o Geto não é diferente. Então eu acho essa parte extremamente legal, né? Porque quebra realmente esse estilo que a gente tava tendo pra esse estilo que o arco, ele meio que segue por diversos momentos. Mas querendo ou não, esse estilo inicial é um estilo que ele vai ser presente em diversas partes do arco. Ele é um arco que ele transita muito bem nesse negócio de ser mais sério, de ser mais tenso, de ser mais dramático, mas ao mesmo tempo ser extremamente divertido. Porque mesmo com uma missão que pode comprometer todo o mundo Jujutsu, o Gojo e o Geto não levam as coisas a sério. Eles são extremamente arrogantes, eles saem atropelando simplesmente tudo sem ver risco nas coisas. E eu gosto muito da dinâmica desses dois personagens, né, que apesar deles serem bem parecidos em diversos pontos, eles são também bem opostos. Mas eu também gosto de como vão desenvolvendo essa personalidade dos dois. O primeiro diálogo que eles têm após essa missão de resgate, antes de começar a missão principal realmente, que é de proteger a Amanai, o Gojo e o Geto, eles têm uma conversa ali falando sobre proteger os mais fracos, né? Proteger aqueles que não fazem parte do mundo Jujutsu. E o Gojo, ele trata essas pessoas não feiticeiras com desprezo, enquanto o Geto tem essa visão de protegê-las, né? Tem essa visão de que eles são feiticeiros para proteger aqueles que não são, que essa é a ordem natural das coisas. O que é algo que se você já viu o filme de Jujutsu Kaisen Zero, você percebe que tá oposto ao que a gente realmente conhece, porque o Geto que a gente conhece tem toda essa questão que os feiticeiros são superiores aos humanos, que eles não têm que servir ninguém, eles têm que ser a evolução. Essa é uma dinâmica que é muito boa, mas tem outra coisa que eu acho muito chamativa nesse arco, e é uma coisa que, querendo ou não, a gente já viu um pouco no próprio filme de Jujutsu Kaisen Zero. Por mais que eu não cheguei a comentar dele aqui no canal, né, tanto o Jujutsu Kaisen Zero quanto esse arco do Gojo, eu acho que tem um lado muito interessante, que é mostrar como esse universo, ele é rico. Como o Jujutsu Kaisen, ele não é a trama do Itadori e não é a trama da volta do Rei das Maldições. Na real, ele é muito mais sobre anomalias no mundo Jujutsu. Tanto o Itadori, quanto o Gojo, quanto o Yuta são isso, são anomalias. São coisas que pegam e que abalam completamente a estrutura daquele mundo. Itadori é um jovem que consegue absorver e controlar o poder do Rei das Maldições Sukuna. Yuta é um jovem amaldiçoado atrelado a um espírito de nível especial extremamente poderoso, como algo que nunca tinha sido visto em centenas de anos. E o Gojo é o herdeiro da técnica dos 6 olhos, que é uma das mais poderosas conhecidas no mundo Jujutsu. E cada um tem a sua própria trama, cada um tem sua própria intriga, cada um tem seus próprios dramas, e que funcionam muito bem protagonizando ou não um anime. E o melhor de tudo, todas essas 3 tramas, elas se conectam perfeitamente eventualmente. Porém, esses 2 arcos específicos mostram que não é necessário o Itadori e essa trama do Sukuna para fazer algo extremamente legal com aquele mundo. Aquele mundo é meio que autossuficiente, porque essa trama toda, né, do Gojo, do Geto protegendo a Amanai, cara, eu acho realmente muito boa. Apesar de meio conturbada em alguns pontos, né, tem um ritmo levemente estranho, principalmente por essa questão da forma como os dois são poderosos e arrogantes. Então eu acho que pra quem tava esperando muita porradaria, muita ação, eu acho que pode ter se decepcionado um tanto com essa primeira parte da segunda temporada, porque acaba que muitas das lutas que a gente tem são extremamente básicas, são extremamente rápidas e por conta disso deixam até off-screen, aumentando ainda mais a questão cômica do anime, né? Muitas dessas partes são retratadas de forma um pouco mais debochadas, mas acaba sacrificando muito dessa questão hype que Jujutsu sempre teve, principalmente quando tá envolvendo aquelas 2 facções que estão atrás da Amanai, né? A primeira ali que ela é dissolvida logo no segundo episódio, logo no comecinho, porque o Gojo, ele simplesmente espancou até a morte o chefe da divisão em off-screen. A gente nem chegou a ver a luta direito, né? A gente viu no final do primeiro episódio o Gojo sendo atacado e logo depois a gente tinha aquela questão do Geto recebendo a foto do Gojo tirando selfie com o corpo ali estirado, que é uma cena que eu acho que mudou um tanto o clima do que ela era no mangá, né? Colocaram essa cena de uma forma um pouco mais tensa no anime, passando um pouco mais o pavor daquele personagem que tava junto
do Geto, falando que o chefe deles ia colocar eles no devido lugar e tudo mais, né? Então eu acho que essa foca um pouco mais na tensão desse personagem, desse oponente, do que realmente na parte cômica do Gojo ter derrotado o líder dessa facção sem fazer absolutamente nada. Eu achava essa cena bem mais cômica no mangá, mas por conta de diversos elementos que tem ali no anime, acabaram optando por deixar algo realmente mais tenso, né? Efeito sonoro, os enquadramentos, né? A trilha, tudo isso ajudou para deixar essa cena um pouco mais densa do que no mangá. Mas outra parte que mostra muito disso é quando a empregada da Amanai, ela é sequestrada. A gente termina um episódio em toda essa tensão da empregada sendo sequestrada, disso ser um risco, deles terem que proteger a Amanai, né? A Amanai querer ir salvar a empregada a qualquer custo para poder se despedir. E logo em seguida a gente corta para eles indo pra praia, a empregada tá ali, tá tudo de boa, tá tudo suave. É um corte muito brusco, é um ritmo que é levemente estranho, para depois pegar e mostrar que o Gojo e o Geto simplesmente chegaram com o pé na porta, literalmente, chutaram o povo e salvaram ela. Um negócio extremamente básico, um negócio extremamente fútil, um negócio extremamente foda-se. Então, em questão de ação, boa parte dessa temporada não é grande coisa. Ela se sustenta realmente com o carisma dos personagens e o humor. Em questão de carisma de personagem, a relação do Geto e do Gojo com a Amanai também é muito boa. A forma como eles se relacionam, a forma como a Amanai também ela é muito arrogante para essa questão dela ser o receptáculo, né? Aquela que vai se fundir com o líder desse mundo Jujutsu, né? Aquele que é meio que um pilar realmente do mundo Jujutsu. E como isso acaba gerando muito atrito dela com os dois personagens, mas ao mesmo tempo uma afinidade muito grande. E eu gosto muito de como essa afinidade ela se constrói tão bem a ponto do Geto e do Gojo considerarem meio que trair essa missão, essa questão de cogitarem não concluir ela, ajudar a Amanai a fugir, a não ser refém do próprio destino. Essa parte da praia mesmo, né, que também estendem bastante, né, quando falam que já tá na hora deles irem e tudo mais, o Gojo fala, não, vamos embora só amanhã mesmo, vamos embora quando tiver quase no limite dessa questão da recompensa, quando o pessoal estiver parando de ir atrás da Amanai, e eles estendem, né, eles colocam mais cenas do que tinha no mangá, colocam aquela cena deles na canoa, o que dá um aspecto um pouco mais depressivo, né, porque coloca mais aquela questão, o tempo da Amanai tá chegando no fim, e você sente um pouco o peso tanto do Geto quanto o Gojo encarando isso. E por fim, né, essa parte ainda também, né, os 3 primeiros episódios, a gente ainda tem a questão do Toji, né, o Fushiguro Toji, que é o pai do Megumin, faz parte do grupo do Itadori e tudo mais, que é mais uma anomalia, né, muito semelhante com a Maki, né, alguém que nasceu no clã Zenin, sem energia espiritual praticamente nenhum, mas que tem um físico simplesmente absurdo. E o Toji, por mais que eu não acho um personagem tão carismático, não é um personagem que eu sou tão apegado assim quanto os outros que fazem parte desse arco, eu acho que ele te conquista por ser imponente, né, por essa questão de realmente ser uma puta de uma ameaça e ser um puta estrategista. A forma como ele consegue manipular as coisas, como ele consegue colocar as peças ali pra ir cansando, pra ir desgastando os personagens e aí sim fazer o ataque. E sinceramente, que ataque. O Toji é o único personagem que realmente proporciona uma ação boa pra caralho na temporada toda. Ele é a verdadeira ameaça, ele é o real antagonista desse arco todo e ele é o que sustenta muito do que Jujutsu realmente é, um shonen. As 2 lutas dele com o Gojo são simplesmente absurdas, são de tirar o fôlego, extremamente bem animadas, são 2 lutas que eu queria muito ver. A luta breve que ele tem com o Geto também é muito boa. A cena dele matando a Amanai é muito impactante no anime, tão impactante quanto ela é no mangá. Então pra mim o Toji faz um papel incrível como antagonista. Tanto que o Toji ele é peça fundamental pra construção que a gente acaba tendo do Gojo e do Geto, da mesma forma como o Geto é peça fundamental pra construção do personagem do Yuta, ou o Mahito é peça fundamental pra construção do personagem do Itadori. Até com algumas coisas relativamente semelhantes, né? Porque a Amanai, ela também tem uma função muito semelhante com o Junpei, né?
aquela questão de ser uma vítima do mundo Jujutsu. E é muito legal ver como esses personagens eles se alteram, né, por conta desses ocorridos, por conta dessas quedas, por conta desses fracassos. Então eu tava muito ansioso pra ver todas essas etapas ali envolvendo o personagem do Toji. E algumas ficaram bem diferentes, principalmente a luta final dele contra o Gojo, né? Eu acho que ficou bem diferente do que realmente é no mangá. Teve várias escolhas ali que diferenciou bastante os dois. E, cara, eu adorei como ficou no anime, né? Apesar do mangá ter enquadramentos que eu simplesmente amo, né? Eu gosto muito da forma como compõe essa luta. Apesar que luta é elogio até, esse negócio é um estupro praticamente. Mas eu acho que eu gostei de como ficou no anime justamente por conta disso, por conta da forma como faz uso de iluminação, da forma como compõe aquele ambiente. Porque a luta, tipo, no mangá, tá o Toji andando e simplesmente brota o Gojo na frente dele. No anime, aquela questão do sol ficar mais forte, as luzes ficarem mais fortes, e por conta disso o Toji ele coloca a mão na frente do olho e quando ele afasta um pouco, o Gojo tá ali. E essa questão toda da luz traz a figura do Gojo quase como a porra de uma divindade. O Gojo naquele momento ele literalmente transcendeu. Apesar de ter coringado, ter ficado louco no processo, mas ele transcendeu. Tanto que naquele ponto o Gojo ele até fala que ele tá se sentindo completamente em paz, inclusive pedindo desculpa para a Manai, né, por não estar sentindo nada naquele momento, por não estar querendo vingar ela necessariamente. E essa parte também traz um pouco de coisa que a gente já tinha visto, um pouco relacionado ao Toji na primeira temporada, né? Porque mostra um pouco a relação dele com o filho, né? Lá no começo da temporada tinha aquele negócio que o Toji nem lembrava quem era Megumi e tudo mais, né? Tipo, ele deu esse nome pro próprio filho, ele não lembrava, né? Perguntava, como é que o Megumi tava? O Toji olhava, quem é esse? E na primeira temporada o Megumi fala que o pai dele, ele era tão ignorante, ele tava pouco se ferrando pra ele, a ponto que ele não ligava se ele era menino ou menina, né? A ponto de ter dado um nome feminino pra ele. Porém, nessa luta final contra o Gojo, né, o Toji, ele acaba se lembrando do Megumi, ele acaba se lembrando do próprio filho e falando que ele colocou esse nome no filho porque o Megumi é uma bênção pra ele, né? A última coisa que o Toji se lembra antes de morrer é isso. Então, mais uma coisa que eu acho extremamente legal pra ir no último episódio mostrar todo esse impacto que o Toji teve nos dois personagens, o Gojo se focando em ficar mais poderoso do que ele já era, né? Essa questão dele tentar manter a técnica do infinito dele a todo momento, né? Essa técnica que estava protegendo ele, o Geto e a Manai por tanto tempo, mas que ele tinha que desativar em algum ponto, porque ele não conseguia manter aquilo enquanto dormia, ele não conseguia manter aquilo sem fritar o próprio cérebro, e como depois disso ele focou em automatizar essa técnica o máximo que ele pudesse, ao mesmo tempo que ele também automatizava aquela questão de feitiço reverso para poder se curar, para poder preservar a mente dele, enquanto o Geto fica totalmente desesperançoso com o mundo Jujutsu. E o gatilho para ele simplesmente ir pro caminho que a gente já conhece é aquela conversa com a feiticeira que também incentiva lá o Todo, lá na primeira temporada, né, que é aquela conversa ali falando sobre tentar acabar de vez com a existência das maldições, e que a forma mais fácil disso era se todo mundo no mundo fosse feiticeiro. E após isso e ver o lado podre da humanidade, né, ver o lado podre de quem não entende esse mundo do Jujutsu, não entende os feiticeiros mesmo, o Geto acaba definindo o seu objetivo: exterminar completamente os não feiticeiros, preservar apenas os feiticeiros, forçar as pessoas a evoluírem, para assim, com um controle completo de energia amaldiçoada, não existir mais maldição. Objetivo esse que a gente viu em andamento lá no filme de Jujutsu Kaisen Zero, e objetivo esse que a gente tá vendo na trama do Itadori, e que a gente vai continuar vendo agora no arco de Shibuya, que é um arco que tá todo mundo extremamente hypado, né? Um arco que já falaram que vai ser todo adaptado nessa segunda temporada, apesar de um leve período de hiato, já que vão usar alguns episódios para recapitular os acontecimentos da primeira temporada. Afinal, faz um tempo que a gente não vê nada do que aconteceu na primeira temporada. E apesar de estar todo mundo hypado pra caralho pra esse arco de Shibuya, eu quero ver como ele vai ficar no anime pra ver se eles conseguem corrigir bastante desse arco, porque pra mim é o ponto onde Jujutsu começa a decair bastante, né? Porque o passado do Gojo e do Geto não apenas é o meu arco favorito de Jujutsu Kaisen, mas é a última parte que eu acho Jujutsu realmente bom.
Mas isso do arco de Shibuya é história pra outro vídeo. Enfim, é isso. Comentem o que vocês acharam desse arco, o que vocês acharam do passado desses dois personagens, a construção deles. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!